Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja com todos. No vídeo passado falamos sobre a queda de Jerusalém, a destruição do Templo de Salomão, a ida do povo de Judá para o cativeiro da Babilônia e a instituição, a origem das sinagogas judaicas. Agora vamos falar um pouquinho sobre a influência que a diáspora teve sobre a cultura, sobre a religião do povo de Deus de Israel. Bom, nós sabemos que a primeira diáspora aconteceu em relação a Israel do Norte. Entre os anos de 743 e 738, Israel do Norte já era um estado vassalo da Síria, já lhe devia o pagamento regular de impostos. Com a mudança de imperador, nós temos passagem de Tiglat-Pileser III para Salmanaser V, o rei Oséias de Israel, pensando que poderia, então, resistir ao Império Assírio, deixa de pagar os impostos que lhe eram devidos e a Assíria invade Israel do Norte e dispersa toda a sua população entre várias regiões do seu império. E faz a mesma coisa, trazendo pessoas de diversas nações para habitar em Samaria, promovendo assim uma grande mesclagem da população ali de Israel do Norte. Com Judá foi diferente. Judá, ele vem a cair no cativeiro mais de 100 anos depois, já no Império Babilônico. O Império Babilônico começou assim. Nabopolassar, quando ele oferece, então, uma resistência significativa ao poderio da Assíria, estabelecendo limites ao Império Assírio, ele assume o reinado da Babilônia e mais tarde, no ano de 605, o seu filho Nabucodonosor venceu uma importante batalha sobre um outro poderio militar importante, que era Egito. Ele vence Faraó Neco II em Cárquemes, uma região às margens do rio Eufrates, comercial muito importante. Depois que ele, então, consegue essa vitória, ele estabelece já, então, o domínio do seu império. E logo em seguida, no mesmo ano de 605, ele invade também Jerusalém, ele sitia, invade Jerusalém, saqueia o templo, a casa de Deus, e leva cativo para a Babilônia os nobres, os sábios da coroa, para ficar ali no seu palácio, de modo que ele pudesse absorver a cultura daquela nação que ele estava dominando a partir daquela oportunidade. Então, nós temos esta situação da primeira deportação relatada, inclusive, no livro de Daniel, capítulo 1, dos versos 1 a 4, Daniel deixa isso registrado. O que acontece é que Nabucodonosor, já como império, dominando inclusive ali o próprio Egito, ele vem muito fortalecido e a partir dele o império vem caindo sucessivamente e gradativamente. Depois de Nabucodonosor, nós tivemos mais alguns imperadores, que foi Evil-Merodach, Neriglissar, Labash, Marduk, Nabonido e Belsazar, cujo fim está inclusive relatado no livro do profeta Daniel. A diáspora que aconteceu, ela tem uma diferença importante entre o que aconteceu com Israel do Norte e o que aconteceu com Judá. Israel do Norte, quando é disperso entre as nações e outras nações habitam ali o seu território, perde a sua identidade. Por que Israel do Norte perde a sua identidade como legítimos israelitas? Porque eles já vinham sendo governados por uma sequência de reis idólatras, reis que absorviam o paganismo das outras nações, de modo que, como a religião não era uma marca forte na nação, facilmente eles se misturaram e também se paganizaram e se misturaram, inclusive, por casamentos mistos, e foram assim perdendo a sua identidade. Já Judá foi diferente. Com Judá foi diferente. Embora estivessem levados cativos para a Babilônia, imersos numa cultura totalmente diferente, as pessoas, inclusive, que ficaram habitando em Judá eram pessoas pobres, eram pessoas desprovidas de alguma capacidade de resistir ao rei Nabucodonosor. Essas pessoas, muitas delas, inclusive, elas chegaram a migrar
para regiões ali vizinhas, Moabe, Amon, Edom. Então, de modo que esta dispersão, ela realmente foi um grande desastre para a nação de Judá. Mas, mesmo assim, mesmo o povo de Judá sem rei, mesmo sem um povo de Judá sem território, mesmo eles estivessem sem o templo, isto eram, verdade, perdas significativas, inclusive até a própria língua que eles falavam deixou de ser falada, eles passaram a falar o aramaico, eles habitaram ali na Babilônia por 70 anos, desde a primeira deportação. Então, ali neste período, evidentemente, houve perdas significativas, né? Mas acontece que eles não perderam a identidade como nação. Judá manteve a sua identidade como nação e também com o seu Deus, e vamos ver agora neste vídeo a razão disso ter acontecido. Bom, a condição social do povo cativo era a seguinte: primeiramente, é bom lembrar que as pessoas que foram levadas cativas para a Babilônia eram a nata da sociedade judaica, ou seja, eram os políticos, eram os nobres, eram os comerciantes, sábios, artesãos, pessoas qualificadas, e ficaram então em Judá apenas as pessoas mais pobres, como o próprio texto de Jeremias 39:10 nos afirma. Muito bem, na cidade onde eles estavam exilados, ali na Babilônia, eles tinham uma relativa liberdade, ou seja, eles podiam construir casas, praticar comércios, podiam acumular riquezas, cultivavam a terra, criavam animais, organizavam-se em família e podiam também ali manter a sua própria instrução cultural. Eles faziam isso nas sinagogas, como nós já vimos em um dos vídeos passados. Bom, é verdade que eles passaram a falar o aramaico por uma questão natural. Eles estavam vivendo numa região estrangeira e naturalmente passaram então a falar aquela língua de onde eles estavam. Mas a questão religiosa é a mais importante e é a que nós vamos apresentar aqui. Eles também, nessa questão religiosa, eles tinham relativa liberdade, porque eles podiam manter as suas sinagogas e nelas, semanalmente, fazer a transmissão do ensino da lei. Dizem os estudiosos que foi inclusive neste período que o Pentateuco ele foi todo reunido em um só volume. Então eles faziam regularmente o ensino da lei e transmitiam então à geração seguinte, não apenas aqueles que vieram de Judá, mas eles estavam transmitindo para aquelas pessoas que tinham nascido ali na Babilônia. E naquelas pessoas eles desenvolveram então um sentido de missão. Por isso, eu posso afirmar aqui que a religião judaica ela foi a principal razão da nação de Israel, de Judá, ter subsistido ao cativeiro. E como isso se procedeu? Como foi, então, que eles subsistiram? Eles subsistiram porque eles mantiveram a identidade de um povo com um Deus. Isso é essencial. Num vídeo que virá, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas por enquanto vamos ficar apenas com esta informação. Ao manter a identidade com Deus, eles mantiveram então a sua identidade como nação de Deus. Apenas para informação, a condição política deles, eles estavam submissos a um rei estrangeiro, o imperador babilônico, e eles tinham apenas uma liderança informal, que era a dos anciãos, dos profetas, dos sacerdotes, e isso tem uma referência no livro de Ezequiel 8:8:1, onde o profeta está reunido com os anciãos da cidade, como se eles estivessem tratando alguma questão referente aos interesses da nação de Judá. Muito bem. Por que, então, a nação de Israel subsistiu? Ora, porque eles se mantiveram firmes na promessa, na profecia que foi dada por Jeremias, ainda enquanto eles habitavam em Judá. É bom lembrar que o Senhor já tinha dito, inclusive, o
tempo que eles ficariam no cativeiro. O Senhor disse por Jeremias que eles ficariam 70 anos no cativeiro e que depois disso o Senhor os levaria de volta. E diz também Jeremias que o Senhor os faria voltar à terra de seus pais e a possuirão. Ou seja, eles tinham uma profecia. A geração que foi levada para o cativeiro, eles tinham essa profecia. E eles precisavam, então, transmitir essa profecia para a geração seguinte. Por quê? Porque 70 anos de cativeiro, é provável que boa parte das pessoas que foram levadas cativas morreram no cativeiro. É só você imaginar que se uma pessoa tivesse 30 anos, quando do início do cativeiro, com mais 70 anos estariam com 100 anos. Ou estaria, ou se ainda estivesse vivo, talvez estivesse velho demais para suportar uma viagem de 1.600 quilômetros naquelas condições daquele tempo. Então, apenas as pessoas bem mais jovens é que provavelmente conheceram o templo, conheceram Judá e estavam, então, pensando em voltar à sua terra. A maioria das pessoas, elas não estavam pensando em voltar para as suas terras, estavam pensando em ir para a terra da promessa. Por isso a importância do ensino da lei e da transmissão da profecia. E isso era feito regularmente. Quem aceitou o desafio, então? Aceitou o desafio? Jovens, adultos, algumas pessoas, dessas que não conheciam Judá, talvez porque estivessem vislumbrando ali alguma oportunidade econômica, social, mas com toda certeza, as pessoas que foram movidas a sair do conforto e da acomodação que eles já tinham alcançado na Babilônia, as pessoas que se moveram para ir para uma terra destruída, assolada, para trabalhar por uma reconstrução, foi porque eles estavam firmados na profecia de Deus e eles sabiam que eles tinham um Deus, porque isso era transmitido a eles constantemente nas sinagogas. Esse foi o fator decisivo, a transmissão de uma identidade com um Deus e com uma promessa. Da mesma forma, nós também, vivendo nesta terra, onde nós somos estrangeiros, crendo apenas na promessa, veja só, nós não estivemos com Jesus, nós não conhecemos Jesus pessoalmente, mas nós vivemos por suas promessas, pela esperança de nos encontrarmos com Jesus e com Deus por meio do caminho que é Ele próprio. Então, ali em João 14, ele diz, olha, eu vou para o Pai, mas voltarei e vos levarei para mim mesmo. Mesmo não tendo visto Jesus pessoalmente, nós cremos na sua promessa e aguardamos a sua vinda. O que devemos fazer para permanecer, então, com esta identidade? Transmitir a palavra de Deus, transmitir o conhecimento, transmitir a promessa da eternidade. Não reunir apenas em cultos para tratar de interesses pessoais, mas nos reunirmos como igreja para transmitirmos a profecia, para transmitirmos a esperança que Deus plantou em nossos corações, de um dia estarmos reunidos com Ele na eternidade. Bom, no próximo vídeo vamos falar então sobre o primeiro retorno dos cativos já ali pelo comando do governador Zorobabel. Fique na paz do Senhor Jesus e até breve.